Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para você que está aí na audiência do programa, dessa programação que tem abençoado sua manhã de domingo, todas as semanas. Meu desejo é que a paz de Cristo reine na sua vida, reine na sua casa, que essa paz lhe dê uma direção nova, que essa paz lhe dê novas estratégias para lutar nesse mundo tão difícil. A Bíblia fala, o próprio Jesus dizendo que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas Ele nos deu uma certeza de vitória, Aleluia. Então, quero te motivar nessa manhã a estar exatamente dessa forma, motivado, avivado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida nessa semana. Eu tenho certeza que os planos do Senhor são exatamente planos de paz, planos de crescimento, assim como a terra é distante, assim como o céu é distante da terra, assim são os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. Os pensamentos deles são pensamentos de paz e não de guerra. Aleluia. Então, tenha certeza, amados, tenha certeza que essa semana será a melhor semana que você já viveu na sua vida. Eu falo isso com toda certeza e convicção. Vai vir luta, mas no final tenha certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem um exemplar, a Bíblia Sagrada em casa. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto muito conhecido da Igreja do Senhor. Você que não é evangélico irá conhecer nessa noite, uma porção, uma parte da revelação de Deus para o homem, Então, Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, mas antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ok? Queridos, serei muito rápido, breve, sucinto, naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a Igreja do Senhor, com você, amado ouvinte do Evangelho. Minha intenção é exatamente falar aquilo que Deus colocou. Não quero trazer nada de novo nessa manhã, mas trazer umas boas novas, Jesus revelado ali na cruz do Calvário, sacrifício que foi feito por nós. Queridos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro ele descreve a identidade corporativa da igreja. Por incrível que pareça, esse texto que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele não é a primeira vez que ele aparece na Bíblia Sagrada. Ele aparece a primeira vez na Bíblia Sagrada, nessa pronúncia, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Se você abrir em Êxodo capítulo 19, versículo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 5, versículo 6, você irá observar ali no contexto daquele capítulo que o povo estava no deserto, juntamente com Moisés. Moisés estava ali no cume do monte, hora antes, o povo de Israel havia saído, havia se retirado da terra do Egito. Então, enquanto Moisés está ali juntamente com o povo no deserto, Moisés está ao cume do monte, o Senhor fala para Moisés, convidando Moisés para um particular no Monte Sinai. Moisés, em obediência à voz do Senhor, ele se levanta e vai ao monte. Quando ele chega ao monte, o Senhor se revela a Moisés e passa algumas instruções que era do desejo do Senhor que o povo de Israel seguisse. Ali exatamente no capítulo 5, no versículo 5 e no versículo 6, o Senhor vai falar para Moisés
dizendo o seguinte: Moisés, diga ao meu povo, ao povo que saiu da terra do Egito, ao povo que está lá embaixo do monte esperando orientação da minha parte, diga a eles, se eles ouvirem a minha voz, se eles guardarem a aliança que eu fiz com eles, eles serão exatamente uma geração eleita, eles serão exatamente sacerdócio santo, eles serão conhecidos como um tesouro particular meu, como tesouro peculiar meu. Queridos, quando o Senhor fala para Moisés e Moisés passa essa instrução para o povo, o Senhor estava ali revelando para Moisés e para aquele povo qual foi e qual era o real motivo de o Senhor ter arrancado Israel da terra do Egito. Se você for ler o texto, você irá observar que o principal propósito do Senhor ter arrancado a nação de Israel da terra do Egito foi exatamente tornar Israel uma nação referência, uma nação exemplar na face da terra, uma nação exemplar a ponto de que outras nações olhassem para a nação de Israel e viessem ter a nação de Israel como seu modelo. Queridos, quando nós decorremos esse texto, nós iremos observar que Pedro, ao descrever essas mesmas palavras no Novo Testamento, ele está dizendo que a nação escolhida pelo próprio Senhor não depende mais dos descendentes físicos de Abraão, mas sim todos aqueles que aceitarem a Jesus, acreditarem no sacrifício do Senhor, esses serão aceitos como nação do Senhor, serão aceitos como filhos de Deus. Quando nós iremos decorrer toda a Bíblia Sagrada, nós iremos observar que todos aqueles que vieram de Deus, ele recebeu de Deus uma identidade, como também receberam de Deus um propósito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro revela a identidade da igreja, como também ele revela o propósito da mesma. Como também lá no texto lá de Êxodo capítulo 19, o Senhor revela qual foi e qual era o real motivo de ter arrancado a nação de Israel da terra do Egito. E logo em seguida o Senhor revela a identidade daquele povo, como também ele revela o propósito de ter arrancado aquele povo da terra do Egito. Então, se nós pararmos para analisar a Bíblia Sagrada, nós iremos observar que todos aqueles que vieram de Deus, receberam de Deus uma identidade, Fabiano, receberam de Deus também um propósito. Ninguém recebe de Deus uma identidade sem nenhum propósito. Se você recebeu de Deus uma identidade, tenha certeza que logo após essa colocação do Senhor na sua vida, você irá receber também uma missão. Aleluia. Foi assim na vida do próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, nós iremos observar que quando o anjo do Senhor aparece a José e fala para José a respeito do nascimento de Jesus, o anjo do Senhor fala para José dizendo o seguinte: olha, José, a gravidez de Maria será de total responsabilidade do Espírito Santo, e o menino que dela irá surgir, e o menino que ela irá gerar, esse menino receberá o nome de Jesus, a identidade. Esse menino será chamado Jesus. Por que Jesus? O anjo fala logo em seguida: porque este menino salvará o homem dos seus pecados. Aleluia. Observe que o anjo do Senhor revela a identidade de Jesus. A identidade, Jesus. Isso aqui está muito claro. E logo em seguida ele revela o propósito de Jesus. O propósito dele vir à terra, que é exatamente salvar o homem do seu pecado. Aleluia. Jesus recebe sua identidade, como também ele recebe a sua missão. Lá no livro do Gênesis, o primeiro homem é um dos maiores exemplos também. Quando o Senhor cria todas as coisas, observe que quando o Senhor vai criar todas as coisas, ele cria com o poder da sua palavra. Não é? Ele vai criar os peixes, ele cria com o poder da sua palavra, vai criar as árvores com o poder da sua palavra, o mar com o poder da sua palavra, a luz ele cria com o poder da sua palavra. Mas quando ele vai criar o homem, ele faz questão de se envolver nessa criação, envolver as suas mãos, não é?
Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Veja que alguns textos ali estão no plural, por exemplo, façamos, né? O homem é a nossa, a palavra nossa está ali bem explícita no plural. Então, quando o Senhor fala dessa seguinte forma, Ele não está dizendo que o homem está sendo feito fisicamente igual a Ele, né? O texto não está dizendo que o primeiro homem, Adão, está exatamente sendo criado fisicamente igual a Deus, mas o texto está ali bem claro, dizendo que o homem herda algumas características do Senhor. Observe que na criação não é somente o Deus Criador que está envolvido, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos ali. Então parece que eu estou vendo ali a Trindade criando o primeiro homem e dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo que o homem ali estava recebendo deles algumas características, algumas personalidades que conectaria o homem com o seu Criador. Queridos, se nós pararmos para analisar o texto, nós iremos ver que o primeiro homem, ele recebe várias características, ele herda algumas características de Deus. Entre muitas características que o homem herda de Deus é exatamente o relacionamento. O homem foi criado para se relacionar com Deus. O homem foi criado para estar em Deus. Aquilo que foi criado para viver em terra, ele não vive distante da terra. Aquilo que foi criado para viver em águas, não vive fora d'água, né? E o homem que foi criado para viver em Deus, não vive uma vida plena em Deus. Você pode rodear a terra, você pode ir para o mundo quantas vezes for preciso, você pode fugir do propósito do Senhor quantas vezes for preciso, mas você não viverá uma vida plena, uma vida com sentido, uma vida com razão, distante de Deus. Você foi criado para viver em Deus. Você foi criado para estar em Deus. É muito diferente você estar em Deus do que você simplesmente conhecer Ele. Muitas pessoas que estão no mundo conhecem, já ouviram falar de Jesus. Mas estar em Deus é totalmente diferente. É viver uma vida de experiência. É ter experiência com os céus. É viver os céus na terra. É viver uma vida poderosa em Deus, é viver um governo de Deus na terra. Foi para isso que o homem foi criado. O homem foi criado para se relacionar com Deus. O homem foi criado para governar. O homem foi criado para estar acima de qualquer tempestade. Quando o Senhor olha para Adão, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, era a Trindade criando, era a Trindade em ação. Parece que eu estou vendo a Trindade, um olhando para o outro, o Pai olhando para o Filho olhando para o Pai, e dizendo, façamos o homem, que haja nesse ser aquilo que há em nós, que haja nesse ser aquilo que acontece em nós, não é? Então, quando a Trindade fala isso, o homem herda de Deus um relacionamento, um poder de conexão. A prova disso é tão real que o texto, se a gente percorrer o texto mais adiante, nós iremos observar que o próprio Deus, ele fazia questão de descer no jardim, conversar com o homem na viração do dia. Isso era o prazer do Pai, né? O Pai sabia o que estava acontecendo na terra, mas ele tinha o prazer de ouvir Adão. Ele tinha prazer de se comunicar com Adão. Depois do pecado, o homem perde esse direito. Então nós vamos observar que depois de Adão, todos os outros homens, eles tiveram a dificuldade de se relacionar com Deus. Para se relacionar com Deus não era algo simplesmente fácil. Era necessário sangue, era necessário sacrifício, era necessário ter uma pessoa representante para que pudesse entrar ali no Santo dos Santos uma vez no ano e poder ouvir as instruções de Deus e passar para o povo. Então, observe que as coisas não eram tão fáceis como era no início. O homem, ele tem que pagar um preço para se comunicar com Deus, para se relacionar com Deus, para ouvir a Deus. Mas em Cristo, queridos, nós temos essa identidade, nós temos esse acesso resgatado.
Em Cristo nós temos esse poder de comunicação resgatado. O texto lá em João capítulo 1 fala, no versículo 11, no versículo 12, fala que Jesus ele veio para os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos Aleluia. De Deus. Em Adão nós perdemos o nosso acesso, em Adão nós perdemos a nossa credibilidade, em Adão nós perdemos o nosso poder de comunicação com Deus, mas em Jesus nós nos tornamos filhos Aleluia. De Deus. Em Jesus nós nos tornamos referência do Senhor. Nós somos chamados filhos de Deus. E para que nós somos chamados filhos de Deus? Porque nós recebemos essa identidade. Nós, uma vez que aceitamos a Jesus, nós aceitamos a fim de um propósito, não é? Uma vez que você é escolhido por Deus, uma vez que você se disponibiliza a seguir os planos do Senhor, você passa a ser chamado filhos de Deus para um propósito. Ninguém é chamado filho de Deus para ficar de braço cruzado. Você que aceitou Jesus, você congrega em uma congregação, congrega em algum local, independente dela qual seja, Assembleia de Deus congregacional, batista, presbiteriano, seja ela qual for. Você foi chamado para cumprir um propósito. Você não foi simplesmente chamado para estar no banco, não é, assistindo um culto, somente recebendo igual um mar morto. Você foi chamado por Deus para anunciar as boas novas do Senhor. Como igreja, você tem a obrigação de ir ao mundo anunciar Jesus. E como pessoa particular, você carrega um propósito em suas mãos. Você sabe aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. John Maxwell, um escritor muito conhecido na atualidade, bem conceituado na área de liderança, ele fala o seguinte, ele diz que na vida do ser humano existe somente 2 dias especiais. O primeiro dia é o dia do seu nascimento, o segundo dia é o dia exatamente que ele descobre para que veio à Terra. Não é? Você tem um propósito, você carrega uma missão em suas mãos, você não pode negligenciar isso. Pessoas do mundo, não é? Pessoas da sua família precisam de você. Qual é o seu propósito? Eu queria te convidar nessa manhã para essa reflexão. Eu queria fazer essa pergunta de forma retórica mesmo, e que essa pergunta não te deixe dormir na noite desse dia sem antes você encontrar uma resposta para ela. Qual é o seu propósito? Para que você veio à Terra? Qual é a sua missão? Não é? Será que você veio simplesmente para uma vida sem sentido? Será que você não tem um porquê, né, para estar vivo? Será que você carrega aquela ideia, né, da ciência? A ciência fala o que o homem ele veio de uma simples explosão. A ciência fala que o homem veio simplesmente do nada, né? Então, uma vez que você acredita que você veio do nada, você irá concluir que nessa vida você terá que fazer nada. Porque se você veio do nada, nessa vida você terá que fazer nada. Então, você irá exatamente para o nada. É isso que a ciência tenta embutir na sua cabeça. É isso que a ciência tenta colocar na sua cabeça. O convite do diabo sempre é para que você viva uma vida superficial e uma vida sem sentido. Agora, uma vez que você acredita que você veio de Deus, que você acredita que você tem que estar em Deus, você irá acreditar também que, além de você estar em Deus, você carrega uma missão, você carrega um propósito. Aleluia. A minha pergunta para você nessa noite, nessa manhã é: você sabe para o que você veio a essa terra? Será que você não tem uma missão? Será que os céus não te entregou um propósito? Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele fala o seguinte: Timóteo, desperta o dom que há em ti, não é? Timóteo não estava convidando Timóteo a procurar um dom, né? Se você ler o texto, está bem claro. Paulo não está convidando Timóteo a caçar um dom, a procurar um dom, a descobrir um dom, não. Ele está convidando Timóteo a despertar, não é? Se tem algo para ser despertado, é porque
Essa referência está dormindo, né? Então meu convite nessa manhã é: vamos descobrir aquilo, para que você veio a essa terra, qual o seu propósito, qual a sua missão, qual a sua vocação no ministério, né? Paulo fala sobre o 5 ministérios em uma das suas cartas, né? O ministério da palavra, da sabedoria e tantos outros. Então o convite do Senhor nessa manhã é: qual o seu propósito? Qual a sua missão? Pedro, quando descreve a identidade da igreja, ele descreve que a igreja... ele descreve que a igreja foi chamada de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, para o fim, anunciar o evangelho daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa realidade. Nós não podemos viver uma vida superficial nessa terra. Que essa palavra venha despertar e venha confrontar você na noite desse dia, na manhã desse dia. E que venha causar em você uma verdadeira transformação. Meu desejo é que você chegue na sua congregação hoje à noite e diga: pastor, depois do culto, pastor, eu estou disponível para o reino. Eu quero contribuir para o reino. De que forma eu posso ajudar? E para você que carrega um propósito específico, meu desejo é que você, na manhã de segunda-feira, do dia seguinte, você venha ser impactado mesmo e venha ser despertado para mudar a vida de muitos que estão ali na universidade onde você estuda, né? Para mudar a vida, para revolucionar o ambiente onde você frequenta, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho. O Senhor te convida nessa manhã a descobrir a sua identidade e a descobrir o seu propósito, a fim de alcançar outras vidas para o seu reino. Eu gosto muito de um testemunho de um jovem que estava de frente a uma loja anunciando o evangelho com uma caixa amplificada, né? E ele anunciava o evangelho ali de forma bem estratégica a fim de alcançar o pecador. Ele, em um determinado momento na sua ministração, ele fala algo bem interessante. Ele disse que Deus procura um homem que possa contar, né? Possa contar a fim de que este homem seja transformado e receba de Deus algo que outra pessoa não recebeu jamais na face da terra, não é? E ali, enquanto ele está ministrando essa palavra, passa ali um jovem simples, pobre, né, de classe baixa. Esse jovem fala o seguinte em seu coração: Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser achado por ti, né, a fim de ser um porta-voz do Senhor nessa geração. O tempo se passou, né? Esse jovem aceitou Jesus e começou a anunciar o evangelho. No final da sua vida, contabilizaram quantas almas esse jovem havia alcançado para Jesus. Contabilizaram ali mais de 500 mil almas para Jesus. E esse jovem é chamado Moody, né? O grande evangelista, um dos homens que ganharam mais almas para Jesus depois do apóstolo Paulo. É só você estudar a biografia e consultar aí por meios de internet, de livros, PDF e tantos outros. Então Deus, ele nessa última geração, ele conta com você, ele conta com a igreja do Senhor a fim de alcançar, a fim de anunciar mesmo o evangelho que foi pregado e que foi entregue a Jesus, tá bom? Então a palavra que eu tinha para os irmãos nessa manhã é exatamente essa, uma palavra de despertamento, uma palavra de convocação. Descobramos qual é a nossa identidade, descobramos para que veio a esse mundo. Você não veio para viver uma vida superficial, você não veio para essa vida para viver sem um propósito, você veio a fim de cumprir uma missão, a fim de cumprir exatamente um propósito, o propósito do Senhor. E todo propósito, é bom abordar isso aqui, todo propósito que o Senhor entrega nas suas mãos, ele tem um fim. O fim é glorificar a Jesus em tudo, né? Que Jesus seja glorificado nas suas decisões, que Jesus seja glorificado nas suas descobertas.
nessa manhã, que corramos uma carreira com Cristo, que avançamos, que possamos proclamar, né, aquilo que o céu já nos confiou, tá bom? Você tem uma identidade e uma identidade para o fim. Deus abençoe a sua vida.